Oi, gente linda e abençoada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Convido vocês para dar uma caminhadinha junto comigo e nós vamos conversando enquanto isso, né? Mas eu quero trazer uma mensagem para vocês. Eu quero falar com vocês sobre a diferença entre ser crente e ser cristão. Ser crente são aquelas pessoas que acreditam que existe um Deus. Esses são crentes. Porém, não têm atitudes realmente de um cristão. O Evangelho de Jesus, ele é transformador. Quando você vem para Jesus, que você se entrega a Ele verdadeiramente, você começa a mudar de vida. Porque aquelas coisas que você fazia antes já começam a te incomodar e não serve mais para você. Quando você aprende verdadeiramente o Evangelho, você começa a mudar de vida. Você começa a mudar com as suas atitudes, ações diferentes da que você fazia antes. Jesus é mudança. E quando você é apenas crente, você está lá dentro da igreja, você até participa de todos os cultos, às vezes até tem cargo dentro da igreja, mas não se comporta como um cristão. E é preciso então mudança, porque existem tantas igrejas com alguns pastores que são chamados falsos pastores, é justamente porque são pessoas que saem de outros lugares que não quis obedecer a palavra, que não quis obedecer o líder e tem práticas totalmente diferente daquilo que realmente o Evangelho ensina. E aí eles vão, abrem uma igreja e não têm uma vida condizente com Deus, são apenas crentes, não são cristãos verdadeiros. O cristão verdadeiro é uma pessoa que não se envolve em confusão. O cristão verdadeiro é uma pessoa que não gosta de fofoca. O cristão verdadeiro é uma pessoa que não vive maldizendo os outros. O cristão verdadeiro é aquele que semeia a boa vizinhança, semeia a palavra de Deus e obedece, em obediência. O cristão verdadeiro é aqueles que semeiam o amor, que fazem, ajudam o próximo. O cristão verdadeiro é aquele que pratica tudo aquilo que Jesus ensinou. Esse é o cristão verdadeiro. E o crente? O crente é aquele que está lá dentro da igreja, mas ele gosta de falar da vida dos outros. O crente é aquele que está dentro da igreja, mas não obedece à liderança. O crente é aquele que está dentro da igreja, mas se rebela por qualquer coisa. O crente é aquele que está dentro da igreja, mas não paga suas contas, vive dando calote nos outros. O crente é aquele que está dentro da igreja, mas vive levantando o falso do outro. O crente é aquele que está dentro da igreja, mas não tem bom testemunho no seu trabalho. Vive tentando de todas as maneiras derrubar o outro para poder ele conseguir um posto maior. Esses são os crentes. Mas o cristão não. O cristão ele faz diferente. O cristão ele é totalmente diferente. Ele renuncia a sua própria vida para viver a vida de Jesus. Segue todos os passos de Jesus. Isso é ser cristão. Nós estamos aí chegando bem próximo a uma festa mundana que se chama Carnaval. O que significa Carnaval? É a festa da carnalidade. E nós estamos vendo
cada dia coisas mais absurdas acontecendo nessas escolas de samba que são representadas aí, denegrindo a imagem de Jesus, fazendo coisas absurdas, né, em nome das religiões, deturpando principalmente o evangelho. E nós vemos que muitos crentes estão lá no meio. Esses são os crentes. Tem crentes com bateria de escola de samba, fala lá que está em nome de Jesus, mas para eu ser a luz do mundo, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso estar lá fazendo o mesmo segmento. Isso que é ser luz do mundo. Para eu ser o sal da terra, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso me comportar do mesmo jeito que os outros que estão lá no mundo se comportam. Se fosse para ficar no mundo dessa mesma forma, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não precisaria ter nascido. Por que ele veio? Ele se entregou, ele morreu numa cruz, se sacrificou por nós, deu a sua vida em vão? Porque se for para ficar do mesmo jeito, a morte dele foi em vão. Nós sabemos que existem dois caminhos: o caminho do céu e do inferno. É os dois lados, o lado do bem e o lado do mal. Quando o lado do bem não está agindo, quem vai agir é o lado do mal. E não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como você servir a Deus e ao diabo. Nós precisamos de escolher ou um ou outro. Se eu não agrado a Deus, com certeza eu vou estar agradando o outro. Então eu preciso tomar decisões. E as escolhas são nossas, nós que escolhemos quem nós queremos servir. Jesus, ele contou várias parábolas, inclusive da boa semente. A semente que caiu entre os espinhos são aqueles que foram para a igreja, até permaneceram um tempo, mas preferiram não abrir mão dos seus prazeres carnais, dos seus desejos, não quiseram renunciar ao pecado e se sentiram abafados e resolveram sair, não permaneceram. Aquela semente que caiu entre o pedregulho, eles ali permaneceram um tempo, nasceram, até estão lá dentro da igreja, mas não frutifica. Se torna uma pessoa meio que parasita, não tem crescimento espiritual. Mas quando ele se torna cristão, é igual a semente que cai em boa terra. Vai crescer, vai brotar, vai nascer, vai crescer, vai frutificar, vai fazer a diferença. Jesus disse isso. E você pode conferir aí na referência que você está deixando aqui embaixo no vídeo. Nós precisamos fazer a diferença como cristãos. Não praticar, não viver na prática do pecado. Se nós saímos das trevas e viemos para a luz, porque nós queremos ser diferentes. Queremos algo diferente para a nossa vida. E precisamos batalhar para isso. Porque não é fácil você renunciar tudo aquilo que você estava acostumado antes, habituado, e aí você tem que largar, tem que abandonar. Em tudo na vida é assim. Quando você é solteiro ou solteira, é uma coisa, mas quando você se casa, você tem que abandonar a vida de solteiro e passar a viver uma vida de casado agora, totalmente diferente. Você entendeu? Então, a nossa vida sempre ela é feita de mudanças. E nós temos que mudar para melhor a cada dia. Nós não podemos ficar parado naquela mesmice. Nós não podemos ficar parado
atrelado a coisas que não vão nos dar um futuro bom, que não vão nos dar algo melhor. Para que perder tempo então de ficar fazendo coisas que você sabe que não vai te fazer uma pessoa melhor? A palavra de Deus diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros. O que é os cães? Não é os cachorros, não. São pessoas perversas, pessoas más, que só pensam em fazer maldade com os outros. Pessoas que só pensam em destruir a vida dos outros, de roubar a alegria dos outros. Pessoas invejosas. Essas são as pessoas que vão ficar de fora. Pessoas que odeiam. Tem gente que está dentro da igreja. O crente é assim. Ele está dentro da igreja e ele sempre odeia fácil. Ele odeia que fizeram coisas que não agradaram, então ele odeia fácil e não quer perdoar. O cristão não. O cristão perdoa. O cristão abre o coração, não se deixa se levar, porque Jesus passou por tudo isso como homem aqui na terra. Ele foi odiado, ele foi rejeitado, ele foi escarnecido, torturado, maltratado, até crucificado. E no entanto ele perdoou. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer também. Ser cristão é isso. Então eu digo para você, essa é a diferença entre ser cristão e ser um crente. E eu pergunto para você, você é cristão ou você é crente? Você está disposto a abrir mão do seu eu para viver Jesus na tua vida? Ou você quer continuar fazendo com que o teu eu seja elevado, o teu eu reine e Jesus fica para trás? Faça essa reflexão. O que você tem sido? Você que está dentro da igreja. Se você é um cristão, você é um crente. E eu te digo para você, olha, ainda há tempo. É melhor ser cristão do que ser crente. Portanto, procure obedecer a palavra de Deus conforme ela determina. Seja um cristão autêntico e não crente. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, antes fosse quente ou frio, porque morno eu vomitar-te-ei da minha boca. O que é ser morno? É aquelas pessoas que não querem ter crescimento espiritual. Não está nem lá no mundo, mas também não está inserido no reino de Cristo. Esses são os mornos. E incluindo eles estão os crentes, tá? Então não seja crente, apenas seja cristão. Obedeça a palavra de Deus. A Bíblia, ela é bem clara em tudo e nós devemos obedecê-la, porque é ela que nos conduz até a Cristo, para fazer verdadeiramente aquilo que Ele nos ensina, que Ele deixou para que nós seguíssemos. É ela que nos ensina o caminho até a Deus, até os céus, nos liga em comunhão com o Pai. E é o que eu tenho para você hoje, nessa passeadinha, nessa caminhadinha aqui que nós fizemos. Já estou um pouquinho ofegante, mas fica aí o meu recadinho para você. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os seus passos e que você queira realmente ser um cristão verdadeiro e não apenas um crente. Um abraço, que Deus abençoe. Compartilha, curta, faça o seu comentário. É muito importante, não custa nada para você e você vai estar ajudando a palavra de Deus ser mais divulgada para todos os lugares. Deus abençoe. Não é coincidência. Olha esse pé de mandioca,
Um pé só com tantas ramas. Isso é um exemplo de um cristão que está firmado em Cristo e frutifica. Olha que coisa linda. É raridade de se ver isso, gente. Eu não tinha visto até hoje. É um pé apenas, mas são tantas ramas. Olha o tamanho desse pé de mandioca. Isso aqui em Rondônia. Rondônia é considerado o lugar onde já foi produzido a maior mandioca do mundo. Graças a Deus por isso, né? Descasso da minha família, vou pegando estrada com o meu busão. Vou orando, pedindo a Deus que me proteja e que cuida dos meus. Ligo o rádio, ouço os louvores, conduzo o volante com muita atenção, pois eu sei que com Deus no comando